Irmãos, vamos abrir, portanto, a palavra do Senhor. Essa noite eu quero tratar com os irmãos, o Senhor nos permitir, de um assunto muito importante, um assunto que inclusive tem ficado esquecido de muitos crentes. Eu quero lhes conduzir ao texto de Mateus capítulo 10. Nós vamos ler do verso 34 até o versículo 39. A partir desse texto, eu quero tentar responder a seguinte pergunta: o que Jesus requer dos seus seguidores? Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, que tipo de vida você precisa ter? Que tipo de pessoa você tem de ser? Então, nós queremos responder essa pergunta a partir desses versos, Mateus 10, 34 ao 39. Vamos ler a palavra de Deus, ler com fé a Sagrada Escritura, que diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Amém. Meus irmãos, a maioria das pessoas que se chamam por cristãs, infelizmente elas não sabem ao certo o que isso significa. Ser cristão é, antes de tudo, saber que o pecado te atingiu em cheio e que não existe uma solução indolor para o problema do pecado em sua vida. Aliás, ser cristão é compreender que a solução que o Senhor Jesus apresentou ao pecado é extremamente radical. Muitas pessoas não percebem isso, conforme disse. Vivem como se ser cristão fosse apenas mais uma escolha dentre tantas possibilidades. Envolve cumprir certos preceitos religiosos, evitar certos pecados extremos e vir à igreja. Mas algumas dessas pessoas nunca pararam para observar as exigências que Jesus faz aos seus discípulos. Eu me arrisco a dizer que se a maioria dos cristãos entendesse de fato o que significa seguir a Jesus e o que ele requer de todos aqueles que se colocam como seus discípulos, eu tenho certeza que o número de membros na igreja seria muito menor do que de fato o é. É por termos tantas ideias erradas a respeito de Cristo e do que Ele requer de nós, que nós precisamos voltar a ensinos elementares como esses que nós temos aqui. Essa passagem, ela está dentro de um contexto maior, é o capítulo que nós chamamos de missão. Jesus passou um tempo meio que treinando os seus discípulos e depois Ele os enviou. Você pode ver isso no capítulo 10, versículo 1, quando o Senhor Jesus disse, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de enfermidades. Então Jesus os enviou. A partir do versículo 5 diz, e a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. E Jesus aqui dá uma série de instruções para a vida daqueles que eram seus discípulos, daqueles que iriam pregar o seu evangelho. Ele também traz palavras de comportamento, ele traz palavras de encorajamento. E no meio de todos esses ensinos, Jesus apresenta esses versículos que nós acabamos de ler. E neles está contido basicamente o tipo de mensagem que os discípulos de Cristo estariam levando para os ouvidos do povo de Israel. Ele estaria apresentando o custo de seguir a Cristo. O que Cristo requer de cada um dos seus seguidores. Então é isso que nós vamos olhar hoje.
e eu separei aqui em algumas sentenças básicas a tentativa de responder a essa pergunta: o que Cristo, o que Jesus requer dos seus seguidores? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui nessa passagem que Cristo requer dos seus seguidores disposição ao sofrimento. Note comigo novamente, verso 34, as palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Então, o primeiro elemento que Jesus requer, o primeiro tipo de caráter que Jesus quer de quem o segue, é essa disposição ao sofrimento. O cristianismo não é uma religião, por assim dizer, que veio trazer paz a esse mundo, e nem lhe prometer uma vida tranquila enquanto você está aqui. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É claro que isso aqui precisa ser bem explicado, é evidente que Jesus não está dizendo que ele não veio trazer nenhum tipo de paz. A Bíblia fala que nós fomos reconciliados com Deus, Romanos 5:1, diz lá, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. Então nós fomos reconciliados com Deus, e a partir dessa reconciliação com o Criador, nós temos agora a possibilidade de nos reconciliar uns com os outros. Então Jesus não está dizendo que ele não veio trazer nenhum tipo de paz, mas ele não veio trazer paz à terra. Lembre-se que muitos contemporâneos do Senhor Jesus tinham a expectativa da chegada do Messias para implantar um reino messiânico de paz, de tranquilidade, de prosperidade, semelhante aos tempos do rei Davi. E Jesus já está adiantando para eles: eu não vim trazer esse reino que vocês estão esperando, eu não vim trazer esse tipo de paz que vocês estão esperando, eu não vim para resolver os conflitos desse mundo, eu não vim para colocar um cessar em todos os problemas, guerras, polêmicas, eu não vim trazer esse tipo de paz que vocês estão esperando. Eu não sei se vocês percebem, mas essa fala de Jesus, ela está muito longe da imagem que as pessoas têm de Jesus hoje em dia. Quando as pessoas apresentam Jesus, é comum apresentá-lo com aquele rosto bem sereno, bem calmo, bem pacífico, focando exclusivamente na mensagem de amor, colocando ali umas pombinhas ao redor de Jesus, como se ele fosse uma espécie de um guru pacificador desse mundo. Essa imagem está muito longe do Jesus viril que nós temos no Novo Testamento. Ele diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Quando ele disse que veio trazer a espada, evidentemente ele não está falando que veio fundar uma religião fundamentada na violência. Ele não veio dizer que os cristãos têm que pegar armas e colocar nos pescoços das pessoas para que as pessoas se convertessem à força. O que Jesus está dizendo com espada é que ele seria motivo de discórdia, ele seria motivo de debate, de inimizade. O que ele está dizendo é que ele veio a esse mundo e ele fez uma apresentação tão radical de si mesmo que isso ia gerar todo tipo de controvérsia. E nós encontramos, meus irmãos, essa mensagem na Bíblia. Jesus veio a esse mundo e ele se apresentou como o Deus que se fez humano. Ele disse que é o único caminho e que sem ele todas as pessoas estão perdidas. Ele esteve aqui e ele simplesmente expôs a perdição da humanidade por conta do seu pecado e disse para as pessoas que o ouviram, e nos diz hoje, através das páginas da Bíblia, que nenhuma pessoa pode alcançar a felicidade eterna à parte dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse tipo de mensagem, meus irmãos, equivale a colocar uma espada na mão de quem não acredita. O que Jesus está dizendo é que quando nós pregamos quem Ele é e os tipos de exigência que Ele faz das pessoas que querem segui-lo, nós vamos despertar raiva, hostilidade e desprezo por quem não acredita. Portanto, a espada que Cristo está falando aqui não é a espada com a qual nós ferimos o mundo, mas a espada com que o mundo nos fere. A espada que as pessoas utilizam contra nós por causa das exigências de Cristo Jesus.
Ele se apresentou como Deus que se fez homem. Ele se apresentou como o único caminho para a salvação. Ele disse que fora dele só há destruição, lamentação, perdição eterna. E ele diz, isso é como colocar uma espada na mão das pessoas que não acreditam. Se você pregar essa mensagem para alguém, provavelmente essa pessoa vai se ofender. Ela vai através da sua língua, ferir você. Essa é a imagem da espada que Jesus tem em mente. E essa espada que Jesus fala aqui, ela é tão cortante, que ela vai ao laço mais profundo, irmãos, que nós temos nesse mundo. Você pode ver esse laço no versículo 35. Observe comigo aí, versículo 35. Ele fala da profundidade dessa espada, até onde ela chega. Ele diz assim: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Então essa espada, ela é tão cortante que ela destrói os laços familiares. Os irmãos sabem que esse tipo de relação é provavelmente a relação mais íntima que nós experimentamos nesse mundo. Todos nós amamos nossos pais, amamos os nossos filhos, todos nós gostamos de estar reunidos em família. A família normalmente é o ambiente onde nos sentimos em casa, onde nos sentimos acolhidos, onde nós normalmente nos despimos de todas as nossas formalidades e ficamos num ambiente em paz. E Jesus está dizendo que essa relação com Ele, ela, a partir dessa espada que é colocada na mão por conta da sua mensagem, corta esse tipo de laço. Corta relacionamentos entre filhas e mães. Cortam relacionamentos entre pai e filhos. Cortam relacionamentos entre nora e sogra. Esse não é tão difícil, mas os outros são. O que Jesus está falando, meus irmãos, é que a sua pessoa e as suas exigências causam atrito. E chegam ao ponto de separar familiares. Veja no versículo 36 que ele desenvolve um pouco mais esse assunto, dizendo assim: assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É incrível, irmãos, essa declaração. Colocando essa declaração dentro de um outro prisma, para você entender a força do que Jesus está falando aqui, é como se ele estivesse dizendo assim: há pessoas que nutrirão um ódio tão grande por Jesus. Há pessoas que se incomodarão tanto com a mensagem dele. Há pessoas que ficarão tão ofendidas com as exigências que ele faz, que quando um filho se tornar discípulo de Jesus, a aversão que essa pessoa tem por Jesus será maior do que o amor que ela tem pelo próprio filho. E é por isso que ela se tornará inimiga do seu próprio filho. Então é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele se apresentou de um modo tão ofensivo, que aquelas pessoas que o abraçarem, que aquelas pessoas que o tomarem para si, elas causarão ofensa. E essa ofensa, que no final das contas é contra a pessoa de Jesus, devido às exigências que ele fez, tornará aquele filho, aquela filha, aquele cônjuge, objeto do ódio. Então isso vai acontecer entre os filhos, isso vai acontecer entre irmãos e entre irmãs. Isso aqui, irmão, já ocorreu muitas vezes na história do cristianismo. Tem um livro muito famoso, chamado O Livro dos Mártires. É um livro que já vem sendo traduzido há mais de 500 anos. E esse livro conta histórias de mulheres entregando seus maridos às autoridades, porque maridos se tornaram cristãos. Conta a história de pais que renegaram os próprios filhos, porque os filhos creram em Jesus. Hoje mesmo, no tempo que estamos vivendo, século 21, tem alguns países islâmicos, países como Coreia do Norte, em que as crianças elas são instruídas pelas autoridades a denunciarem seus pais para o governo, no caso dos pais se afirmarem cristãos, e esses pais são perseguidos e se tornam objetos da própria família, são renegados dentro da própria casa. Então, irmãos, vamos colocar isso aqui em perspectiva para a gente. O
que Jesus está falando para todos nós é: se nós queremos segui-lo verdadeiramente, se nós queremos viver uma vida de compromisso, de andar com Ele como discípulos autênticos, nós precisamos estar dispostos a enfrentar a ira, a enfrentar perseguição, a enfrentar desprezo desse mundo e também das pessoas que nós mais amamos, os nossos familiares. Se você não tem essa disposição, você não está pronto para seguir a Jesus. Vocês percebem, irmãos, que esse Jesus aqui é um Jesus completamente diferente desse guru da paz que é apresentado muitas vezes para nós hoje? O Jesus do Novo Testamento diz assim: olha, na hora que você se tornar meu seguidor, a espada pode chegar na sua casa, a espada pode chegar no seu casamento, a espada poderá cortar laços de afeto e de respeito daqueles que você mais ama. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a discórdia, eu vim trazer a guerra. Então esse é o primeiro elemento, é o primeiro convite que Jesus faz para todos aqueles que querem segui-lo: disposição ao sofrimento. O segundo elemento que Jesus requer dos seus discípulos, eu chamei de amor supremo. Veja que no 37, ele desenvolve essa ideia, dizendo assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A frase-chave do versículo 37 é essa: ser digno de mim. O que significa isso? Ser digno de mim. Significa que você vive à altura do amor e da graça que você recebeu de Jesus. Significa que por conta do tipo de vida que você tem, pelas escolhas que você fez ao lado de Jesus, você pode reivindicar sem ter medo: eu sou de Cristo. E você pode afirmar isso com convicção, você pode afirmar isso de todo o coração, sabendo que o Senhor Jesus, lá no trono da sua glória, Ele não reprova você quando faz esse tipo de alegação. Eu sou de Jesus, verdadeiramente. E Ele diz aqui, que para sermos dignos dEle, para termos o direito de afirmarmos que Ele é nosso e nós pertencemos a Ele, nós precisamos amá-lo acima daquilo que nós temos de mais precioso nesse mundo: a nossa família e a nossa própria vida. Então, para quem achou que a primeira exigência era difícil demais, a disposição ao sofrimento, considere essa. Jesus diz: você tem que me amar supremamente. Você tem que me amar mais do que a você, você tem que me amar mais do que o seu cônjuge, você tem que amar mais do que o meu filho, mais do que o seu filho, mais do que a sua filha. Uma vez, um parêntese aqui, um pai estava com uma filha jovem e ele veio me perguntar: pastor, que critério eu adoto para considerar um possível noivo, esposo para minha filha? Tem um gavião que está rondando a nossa casa lá, e eu queria ter um critério básico que eu pudesse selecionar se aquele sujeito ele merece se aproximar da minha filha. E eu falei para ele esse aqui. Eu falei: olha, procure para sua filha um rapaz que ame mais a Jesus do que ame a sua filha. Se você encontrar um rapaz que ame mais a Jesus do que a sua filha, ele vai ser um bom marido para ela. Sua filha não vai ter problemas de casamento. Sua filha não vai ser abandonada. Sua filha terá uma pessoa maravilhosa ao lado dela. Então isso, irmãos, é um critério estabelecido a partir das palavras de Jesus. Nós temos que amá-lo supremamente. É evidente que Jesus aqui não está dizendo que nós temos que deixar a nossa família e fundar uma comunidade, né, de gente da igreja. Vamos comprar um terreno, fazer um condomínio só da Igreja Batista Regular da Pituba, vamos morar todo mundo, ninguém ia se aguentar, né? Morando todo mundo no mesmo condomínio, como se fosse parte da mesma casa. Algumas seitas fazem isso. Tem uma seita muito antiga, chamada Meninos de Deus, muito ativa na década de 90, nas universidades.
elas instigavam os jovens para que eles deixassem a sua família, abandonassem a sua casa e fossem morar em suas comunidades. Então, algumas pessoas interpretam essa fala de Jesus nesses termos. Outros interpretam também erradamente, pensando que Jesus aqui está convidando você para se tornar um eremita, para você se tornar um monge, isto é, você abandonar todas as suas obrigações familiares, parar de trabalhar, parar de realizar os seus deveres diários para se dedicar apenas às atividades da igreja. Há algumas pessoas que interpretam assim, então elas se envolvem tanto no serviço de Deus na igreja, que acabam negligenciando as funções de marido, de esposa, de filho. Jesus não está falando nada disso. Ele está falando que o nosso amor a Ele deve superar todos os outros tipos de amor, inclusive os nossos amores pelos nossos familiares. Os nossos laços com Ele devem ser muito mais fortes do que todos os laços de sangue que nós nutrimos nesse mundo. Uma das coisas, irmãos, que a Bíblia fala a respeito desse assunto, é que os laços de sangue, eles pertencem apenas a esse mundo. Os laços que você tem de consanguíneos, eles vão acabar por ocasião da morte. No novo céus e na nova terra, alguns de vocês, infelizmente, digo, não terão irmãos de sangue, não terão pai, não terão irmã, não terão mãe, não terão primos no novo céus e na nova terra. Esses laços, eles pertencem a esse mundo. No novo céus e na nova terra, os únicos laços que vão permanecer são os laços de fé. É a família do Senhor Jesus Cristo e o nosso relacionamento pessoal com Ele. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 12, aquela passagem que algumas pessoas acham que Jesus foi meio mal educado, quando chegaram para ele e falaram: ó Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E aí Jesus falou: mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ora, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E muitos pensam que Jesus ali estava sendo meio que grosseiro, meio que desconsiderando a sua mãe e os seus irmãos segundo a carne. O que Jesus, irmãos, estava demonstrando por meio daquela fala é que a família da fé vem antes do relacionamento da família a família consanguinar. Então esse relacionamento é o único relacionamento que vai prevalecer. Esse é o único relacionamento de natureza eterna. O que Jesus está falando não é para você abandonar a sua família, mas se chegar a ocasião em que a sua família lhe colocar contra a parede e requerer que você opte entre seguir a Cristo e ter os afetos dela, você vai escolher o Senhor Jesus. E só as pessoas que tomam esse tipo de posição é que podem ser chamadas dignas de serem filhos, filhas de Deus, irmãos, irmãs de Jesus. Se não for assim, você não é digno, você não tem o direito de dizer: eu sou discípulo de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu faço parte da família do Senhor. Você não tem o direito de afirmar isso. Aqui eu estou colocando um exemplo muito radical. A maioria das pessoas não é posta em situações tão terríveis como essa. Mas há outros exemplos de natureza mais prática. Então imagina, por exemplo, que a esposa cristã percebeu que o marido fez alguma coisa errada. E esse marido, ele é confrontado pelos próprios irmãos da igreja, através das escrituras, e a esposa acaba ficando ao lado do marido que está errado. A pergunta é: quem ela está amando mais? Ela está amando mais ao Senhor ou ela está amando mais o marido? Claro que eu não estou dizendo para a esposa ficar inimiga do seu marido. Ela deve permanecer ao lado dele, ela deve dizer: olha, eu amo você, eu estou aqui do seu lado, mas você está errado, você não está obedecendo a palavra do Senhor. Colocados, irmãos, em situações mais comuns, eu arrisco a dizer que muitas vezes nós preferimos ofender o Senhor Jesus Cristo do que ofender aquelas pessoas que estão em nosso entorno. Nós temos uma espécie de temor do homem, nós temos um certo elemento dentro do nosso interior que faz com que nós estejamos a todo tempo buscando a aprovação das pessoas.
Então Jesus está falando que se você vive para buscar a aprovação das pessoas, se você está a todo momento procurando agradar as pessoas, mesmo quando as pessoas estão erradas, você está demonstrando que ama mais essas pessoas do que ama o Senhor Jesus Cristo. Isso se aplica aos cônjuges, isso aplica-se aos nossos filhos. Eu já ouvi casos de pais cristãos que foram defender os filhos na escola, que haviam batido na professora. Quem esses pais amam mais? Eles amam mais a Jesus ou amam mais os seus próprios filhos? Então Jesus está falando a respeito desse assunto. No verso 38, ele alonga um pouco mais essa questão, dizendo assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então se você quer seguir a Jesus, você tem que carregar uma cruz. Eu já falei muitas vezes aqui na igreja que a minha mãe aplicava esse versículo a mim, quando eu era criança. Essa aqui é a cruz que Deus deu para eu carregar, né? A cruz da minha mãe era eu. Mas é evidente, irmãos, que Jesus não está falando de pessoas. Jesus não está falando de uma pessoa chata, de um filho que dá trabalho. Jesus não está falando de uma doença. Jesus não está falando de um problema financeiro. Lembre-se que a cruz era instrumento de morte. E os condenados, eles eram obrigados a carregá-la até ao lugar da execução. O que Jesus está dizendo é que nós temos que carregar todos os dias a morte de nós mesmos. Todos os dias nós precisamos morrer para nós. A nossa vontade, os nossos anseios, os nossos desejos. Nós precisamos matar o nosso próprio eu e nos submeter a Jesus. Nós precisamos mortificar a nossa própria vontade. Nós temos que matar o nosso eu todos os dias e seguir a Jesus. E quando nós fazemos isso, nós estamos provando que nós o amamos supremamente. Nós estamos nos portando como pessoas que são dignas do nome de Cristo. Nós o amamos mais que a nossa família e nós o amamos muito mais do que a nós mesmos. Essa é a exigência de Jesus. Amor supremo. Todos os dias você tem que perguntar para você o que você ama. Todos os dias você precisa investigar o seu próprio coração a respeito dos seus afetos. Jesus falou que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, todos os dias, investigue as coisas que você acha importante. Investigue as coisas ou pessoas que você valoriza. E coloque-as ao lado de Jesus. E você vai perceber quantos afetos distorcidos existem no seu coração. Em terceiro lugar, vem a exigência mais radical de todas. É a que está no versículo 39. Essa aqui é muito radical. Ele fala assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Eu chamei essa exigência de negação do eu. Esse foi o ensino que Jesus mais repetiu nos evangelhos. Vocês sabem que há certas mensagens de Jesus que se repetem ao longo dos evangelhos. Essa aqui é a mais mencionada, 6 vezes. Jesus repetiu essa pregação. Ele falou que algumas pessoas estão procurando achar a vida. O que significa achar a vida aqui na fala de Jesus? Significa você ser bem-sucedido segundo os padrões desse mundo. Então, se você estabeleceu como princípio de vida, viver segundo esse mundo, ser regido pelas leis desse mundo, e você conseguiu galgar os patamares desejados, você achou a sua vida, segundo Jesus. Você se realizou, você satisfez os seus desejos. Mas ele disse que você pensa que ganhou a vida, mas na verdade você a perdeu. Tem um exemplo disso em uma parábola que o Senhor Jesus contou em Lucas capítulo 12. Queria olhar com vocês lá essa parábola, apenas para a gente ilustrar melhor esse ponto aqui da fala do Senhor Jesus. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16.
Lucas 12, verso 16, ele contou a seguinte história. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem bom, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tu tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aqui é o exemplo de alguém que ganhou a vida. Trabalhou muito, economizou, formou um patrimônio, transformou esse patrimônio em rendimento e agora só vive da riqueza gerada do próprio patrimônio que ele construiu ao longo da vida. Então chegou um ponto que ele conquistou a sua independência financeira e agora ele diz: olha, agora é a hora de descansar, agora é a hora de curtir a vida, agora é a hora que eu vou fazer tudo que o meu coração sempre desejou, eu não tenho mais preocupação de acordar cedo, dormir tarde, trabalhar duro para construir alguma coisa, porque eu tenho tudo o que necessito para uma vida plena. Esse homem ganhou a vida. Mas a história não termina aqui. Versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Um homem que ganhou a vida, mas ele perdeu. No dia do seu encontro com Deus, no dia que ele ia ser colocado diante daquele que é eterno, ele não tinha nada para apresentar. As suas riquezas simplesmente não valiam nada. Tudo aquilo que ele construiu, com muito esforço, trabalho e dedicação. O texto está dizendo que ele não fez nada honesto e desonesto. Provavelmente esse homem construiu o patrimônio a partir de um trabalho correto, íntegro. Mas tudo aquilo de nada serviria diante de Deus. Então esse é o homem que perdeu a vida. Meus irmãos, qualquer pessoa que quer se dedicar a correr atrás das coisas desse mundo, que toma a realização financeira, a realização intelectual, a realização social como sendo o alvo supremo da sua vida, todas aquelas pessoas que vivem para acumular patrimônio, deixando Jesus Cristo completamente de lado, essas pessoas no final irão perder a vida. Elas perderão a vida eterna. Aquele que quiser ganhar, vai perder. Essas pessoas, elas podem viver muito tranquilamente nesse mundo, mas nessa pequena fração de existência que ela tem aqui nesse mundo, um dia elas vão perceber o tamanho da decisão horrível que elas tomaram ao longo da sua história. Elas simplesmente vão se ver como pessoas que perderam a vida, elas se verão como pessoas que desperdiçaram completamente a sua existência. Quem quiser ganhar a sua vida, irá perdê-la. Quem perdê-la, vai ganhá-la. Então, essa é a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus é essa. Quem vive para ser bem-sucedido nesse mundo, no final vai perder. Mas Jesus acrescenta, voltando lá para Mateus capítulo 10, no verso 39, quem todavia perde a vida por minha causa, achará. O que significa perder a vida por Jesus? Perder a vida por Jesus não é só ser mártir da vida cristã, na fé cristã. Algumas pessoas, Deus exigiu isso. Mas perder a vida, irmãos, é uma decisão diária. É colocar Jesus em primeiro lugar. É realizar todas as suas tarefas para magnificar Jesus. Não significa que você vai abandonar seu trabalho, não significa que você vai deixar suas obrigações, não significa que se Deus te abençoar financeiramente, você vai dar as costas para isso. Não é nada disso. Mas significa que você vai usar tudo que você tem, tudo que você é, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ter Jesus como supremo, reverenciá-lo, adorá-lo, amá-lo, servi-lo, será a prioridade da sua existência.
Isso vai vir antes da sua profissão ou envolvido na sua profissão. Isso vai vir antes do seu casamento e envolvido no seu casamento. Isso vai ser na criação dos seus filhos, envolto enquanto você cria as suas crianças. Tudo é para magnificar Cristo. Então, quando você coloca o seu eu de lado e coloca como alvo supremo, eu vou magnificar Cristo através de todas as minhas atitudes, você está perdendo de vista o buscar os seus próprios interesses, mas no final, você irá ganhar. Você está renunciando à sua própria glória, você está renunciando ao seu próprio eu egoísta e resolve para usar tudo que você tem e é para exaltar Jesus. Quem faz isso vai encontrar vida. Vida eterna, vida real, vida completa. Essa semana eu estava conversando com um irmão muito querido aqui da nossa igreja, e ele estava me perguntando sobre esse assunto. Ele estava falando: pastor, como é que eu devo ser cristão no meu trabalho? O meu trabalho é um meio muito corrompido, eu estou cercado de pessoas ímpias. O meu trabalho, a natureza dele é de vaidade, de projeção, de você sempre estar querendo colocar holofotes em si mesmo. Como é que eu posso sobreviver como cristão num ambiente desse, em que sempre a vaidade, o dinheiro e o poder estão tão em voga? E nós pensamos justamente nessa fala de Jesus. Você precisa perder a sua vida. Você precisa colocar todos os seus interesses imediatos de lado e pensar: como é que eu posso magnificar Jesus nesse meio? Como é que eu posso usar a influência que Deus me deu? Como é que eu posso usar a posição que o Senhor me colocou para torná-lo conhecido? Para mostrar para as pessoas que Ele existe e que eu o sirvo e que eu o amo. Isso, irmãos, significa perder a vida. E quem perder, no final, vai ganhar. Então a promessa de Jesus é essa. Se você quer ser discípulo dele, você precisa renunciar a tudo que você é e tem para ganhar no final a vida eterna. Irmãos, a pergunta talvez mais importante aqui da pregação é essa: Jesus tem o direito de exigir essas coisas de nós? Ele tem o direito? Imagine a seguinte situação: você é um habitante comum, camponês lá da Palestina do primeiro século, e você um dia está lá andando em direção ao seu trabalho, cuidar da sua roça, dos seus animais, e de repente você encontra um rabino judeu. Um homem comum, filho de uma camponesa, um homem que não é conhecido mundialmente, que nunca saiu num raio de 100 quilômetros de onde ele foi criado, e você nunca ouviu falar desse homem, você nunca teve contato nenhum com ele, é a primeira vez que você está contemplando, e ele chega para você e diz o seguinte: você precisa me amar mais do que a sua família. Você precisa ter disposição de morrer por mim. Se você não passar a sua vida me amando supremamente, você estará perdido para sempre. Então imagina, você ouviu essa mensagem de uma pessoa que você nunca viu, de um rabino judeu que você encontrou nas estradas ao redor da antiga Jerusalém. Se você ouvisse uma pessoa dessa, o que você pensaria a respeito dela? Eu penso que só há 3 opções. A primeira: ele é um louco. Uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, vem a mim e diz: você tem que me amar supremamente, você tem que dar a vida por mim. Ele é um louco. A segunda: ele é um mentiroso. Está dizendo, ele está requerendo de mim uma falsidade, ele está querendo que eu o reconheça, o coloque num tipo de patamar que ele não merece estar. Ou a terceira: esse rabino é Deus. E por ele ser Deus, ele tem o direito de requerer isso de mim. Essa, meus irmãos, é a questão que nós somos colocados diante dessa passagem hoje. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele tem o direito de fazer essas exigências de você, porque Ele é Deus.
Ele não é simplesmente o fundador de uma religião. Se você for estudar a história das religiões, você vai ver que nunca, nenhum líder religioso fez esse tipo de afirmação, fez esse tipo de exigência dos seus seguidores. Jesus tem o direito de afirmar essas palavras, porque Ele é Deus. Ele é Deus que se fez humano, Ele é criador desse mundo, Ele é o sustentador desse universo, Ele veio a esse mundo, Ele tomou a forma humana, Ele viveu sem cometer nenhum pecado, Ele morreu por pecadores e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje reina ao lado do Pai, e é por isso que Ele pode vir a nós hoje e exigir de nós amor supremo, lealdade absoluta e obediência total. Só um ser divino tem o direito de fazer essas exigências. E uma vez, meus irmãos, que Jesus é esse tipo de pessoa que nós estamos falando, a única atitude que nós podemos ter diante dele é nos curvar em submissão. Não tem outra reação que seja possível. É você curvar os seus joelhos e dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Então você precisa tomar uma decisão hoje sobre o que esse texto representa para você neste dia. Você precisa olhar para a sua vida e responder a seguinte pergunta: eu sou digno de Jesus? Eu posso mesmo, diante da vida que eu tenho, das escolhas que eu tenho feito diariamente, eu posso reivindicar que eu sou um discípulo dele de fato? Se ele estivesse ao meu lado e me visse eu me portando como um cristão, ele concordaria comigo, ele ficaria satisfeito com a minha confissão, ou ele ficaria indignado, ele me veria como um hipócrita, como um falsário? Nós temos que, irmãos, pensar a respeito disso. Se nós de fato estamos dispostos a renunciar tudo e reter somente a Ele, se nós valorizamos mais a vida eterna do que a vida desse mundo, se nós temos Ele como sendo o primeiro lugar. Esse texto, irmãos, ele precisa dar uma movimentada no coração dos crentes apáticos. Há muitos crentes apáticos na igreja do Senhor hoje. Ou são apáticos porque não compreenderam de fato a mensagem, ou compreenderam, mas não têm a disposição de assumir o que está envolvido no chamado de Cristo, por estarem tão presos às coisas desse mundo. E essas pessoas vivem numa espécie de covardia. Eles amam mais o seu próprio dinheiro, eles amam mais o seu próprio patrimônio, eles amam muito mais a sua segurança, eles amam muito mais a aprovação das pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas, sem perceber, elas não notam que elas são indignas do nome de Cristo. Eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês essa noite. Mas esse texto foi dado para nós, para repensarmos a nossa vida, a nossa confissão. Você é cristão mesmo? Olhe para os seus atos, olhe para a sua vida, olhe para as suas escolhas, olhe para os seus planos, para os seus valores. Qual é o lugar de Cristo? Se Cristo é importante, se Cristo é o primeiro, se Cristo é supremo na sua vida, como é que você não lê as Escrituras? Como é que a sua vida de oração é tão morna? Alguns crentes, inclusive, nem pode chamar o que eles têm de vida de oração. Se é uma vida que está na UTI. Não tem vida de oração, não lê as Sagradas Escrituras, não medita em Deus. Como é que você pode dizer que Jesus Cristo está em primeiro lugar na sua vida? Se tudo que gira no seu pensamento, se todos os valores, se toda a força que controla as suas escolhas não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Você não tem anseio por Ele, você não quer buscar a Ele. Como é que você pode se dizer com uma pessoa de Jesus? Irmãos, se nós amamos verdadeiramente uma pessoa, nós queremos estar ao lado dela. É assim na própria experiência humana. Então examine a sua vida. Pare de enganar a si mesmo. Porque é impossível seguir a Jesus Cristo verdadeiramente e ainda continuar flertando com as coisas desse mundo. Então esse texto é um chamado à decisão. Ou você assume o seu chamado, o seu discipulado, nos termos que Jesus colocou aqui, ou você vai ter que fazer como muitas pessoas fizeram. Isso aconteceu lá em João capítulo 6.
Jesus começou a pregar um sermão duríssimo, dizendo que ele era o caminho, dizendo que as pessoas precisavam comer e beber dele para ter vida eterna. E as pessoas começaram a compreender aquela mensagem e foram se sentindo ofendidas e foram simplesmente embora. Abandonaram Jesus Cristo. E eles fizeram isso porque eles entenderam as exigências de Jesus. É por essa razão, irmãos, que eu comecei a mensagem essa noite dizendo que se as pessoas de fato entendessem o chamado de Jesus, eu tenho certeza que as igrejas estariam mais vazias do que estão. Jesus nunca teve a pretensão de ter muitos seguidores. Jesus nunca se preocupou com um hall de membros bem gordo. Isso somos nós, pastores, que nos preocupamos, infelizmente. Nós que somos tentados a ficar pensando em números. Jesus não era assim. Jesus não estava fazendo conta de pessoas. Em alguns casos, ele até expulsava as pessoas. Ele chegou para os seus discípulos e disse: vocês querem segui-los também? Vocês querem ir embora juntos? Jesus queria adoradores. Ele não queria consumidores. Então, irmãos, esse é o chamado de Deus. Se há alguém aqui essa noite que ainda não se curvou diante desse Senhor Jesus Cristo, eu te convido a fazer isso hoje. E eu queria falar isso de uma forma sincera e absolutamente franca. Se você não se curvar diante de Jesus Cristo hoje, um dia você vai se curvar diante dele numa posição terrível. Hoje você pode se curvar diante dele para receber perdão. Se você der as costas para Jesus e simplesmente apagar isso, ignorar, abafar essa mensagem, um dia você vai ter que se prostrar diante de Jesus, só que não vai ser mais como Salvador, vai ser como juiz, vai ser para receber a sua condenação. Não há salvação em nenhum outro. Ele é o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida. E ele chama todas as pessoas a se curvarem diante dele. E esse é o convite de Jesus para você hoje. É você ser servo e permitir que ele seja o Senhor da sua vida. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você dar uma chance para Jesus. Uma vez eu fui numa igreja e o pastor pregou assim, eu fiquei muito ofendido nesse dia, eu tive vontade de me levantar e ir embora. Esse pastor disse: gente, dê uma chance para Jesus. Como assim dar uma chance para Jesus? Nós temos que nos ajoelhar e nós pedirmos uma chance a Ele. Nós é que temos que nos curvar diante dEle e pedir que Ele nos aceite, que Ele tenha misericórdia, que Ele nos perdoe. Então eu espero que isso incomode o seu coração. Na verdade, durante essa semana, eu orei a Deus, pedindo que Deus deixe o seu coração bem estremecido essa semana. Que Deus não te dê paz essa semana. Até que você repense a sua vida. Até que você se curve diante de Jesus Cristo. E você aprenda a perder para depois ganhar. Que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo de Deus nos mova a vivermos como autênticos discípulos de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós agradecemos por ler essa passagem e por meditar nesse texto sagrado. Nós estamos conscientes, Pai, de todas as demandas do Teu Filho. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o Rei e nós somos os súditos. Ele é Deus e nós somos as criaturas. E por conta disso, Ele tem todo o direito de exigir de nós tais coisas. E nós sabemos, Senhor, que essas exigências não são para nos apequenar, para nos destruir, ou para nos fazer pessoas infelizes. Essas exigências são para nos salvar. Essas exigências são para nos colocar numa nova dimensão de vida. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito abra a nossa mente, sonde o nosso coração, e nos ajude, Pai, à luz desse texto, reavaliar a nossa própria vida. Que de todo o coração nós assumamos Jesus como nosso Senhor e vivamos em sujeição plena a Ele.
que nós mortifiquemos o nosso eu todos os dias, que nós o amemos supremamente e que nós tenhamos disposição, se necessário, de sofrer afrontas, até mesmo daquelas pessoas que amamos nesse mundo, por causa do nome bendito de Jesus Cristo de Nazaré. Dá-nos, Senhor, esse coração. Nós oramos especialmente pelos nossos irmãos que estão nos países islâmicos, vivendo em estados ateus, regidos por homens maus, profanos, e que estão tendo que tomar decisões a partir desse texto todos os dias. Nós oramos para que o Senhor dê uma fé robusta a cada um desses crentes, que eles sejam capazes de magnificar Cristo na vida e na morte. E quanto a nós, Senhor, nos ajude a elevar o nome de Cristo nas pequenas áreas da nossa vida. Que Ele seja elevado no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos estudos, que nós utilizemos tudo que temos e somos para honrá-lo, para fazê-lo conhecido. Nós pedimos isso tudo no nome de Jesus. Amém.